E aí, continuando aqui o nosso estudo em processo civil, agora vamos começar a ver eles. Sim, o que mais cai nessa prova? O que mais cai nessa prova? O que mais cai na prova da OAB em processo civil? Recurso. Então, vamos aqui iniciar o nosso estudo sobre recursos. O que é um recurso? Quando é que eu vou apresentar um recurso? O que é recurso adesivo? O que é apelação? O que é efeito do recurso? Vocês ficam doidos quando eu... efeito devolutivo, suspensivo, e translativo do recurso. Você fica doido. O povo fica doido do recurso. Eu tenho muita dificuldade em entender recurso. Não vai ter mais, tá? Não vai ter mais dificuldade em entender recurso. Para que eu tenha um recurso, eu preciso ter uma decisão com a qual eu não concordo. Então, é indispensável uma manifestação de inconformismo, certo? Certo. E tem que ser no mesmo processo, ok? Ok? Porque tem alguns inconformismos que vão me acarretar uma outra ação, uma ação rescisória ou uma reclamação, por exemplo. Então, o recurso, olha que bonito, é um verdadeiro desdobramento do direito de ação que é exercitável ao longo do processo. Não concordo com uma decisão do juiz, então eu vou o quê? Recorrer, tá? E o recurso, ele vai poder consistir em reforma da decisão, invalidação da decisão, esclarecimento da decisão ou integração daquela decisão. Vai ser sempre um desses daqui. Sempre, 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 sempre. Sempre, 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 sempre. Não conformo, não estou satisfeita, o juiz está doido, ou o juiz está errado, ou não era assim que tinha que decidir, ou ele decidiu de forma equivocada, não considerou muita coisa, ou ele se esqueceu, ou ele confundiu, ou ele... enfim. Então, eu não concordo com aquela decisão que foi dada daquela maneira, eu vou então recorrer. A gente tem recursos que podem ser principal e adesivo. O recurso adesivo está lá no 997. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei o 997 aqui. E para a gente entender o recurso adesivo, eu sempre conto a mesma história. Como é que funciona a sistemática do recurso adesivo? O que é o recurso adesivo? Eu vou contar a história, depois a gente vai... eu vou contando e vou lendo o artigo. Vamos supor aqui, ó. Tem aqui a Maria, que litigou com o João. Nesse litígio, a Maria pediu uma ação indenizatória, ela pediu 20 mil reais de indenização. Ao final, saiu a sentença e o João foi condenado a pagar 10 mil reais. Você concorda comigo que a Maria ganhou e perdeu e que o João ganhou e perdeu? Claro que sim. Porque se eu pedir 20 e ganhei 10, eu ganhei 10 e perdi 10. Se o João contestou 20, ele perdeu 10, tá? E ganhou 10. Os dois ganharam e os dois perderam. Vamos ler agora o 997. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com as observâncias das exigências legais. Parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, os dois ganharam e os dois perderam. Os dois ganharam e os dois perderam. Aqui houve uma sucumbência recíproca. Ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir ao outro. Volta para cá para o exemplo. Coloca assim, ó, adesivo é a mesma coisa de... o recurso adesivo, ele é conhecido como o recurso da birra. Recurso da birra, tá? E aí, ela pediu 20 mil, não ganhou 20 mil, ganhou 10. Foi condenado a 10. Então, os dois ganharam e os dois perderam. Condenação, vou colocar assim, ó, pedido 20 mil. Condenação 10 mil.
Ok? Ok. Sucumbência recíproca. Certo? Certo. Aí a Maria fala, não vou recorrer. Saiu a sentença. Sentença. De sentença cabe apelação, como a gente vai ver já já. De sentença cabe apelação. De sentença cabe apelação. A Maria falou, não vou, estou satisfeita com os 10 mil. Estou satisfeita com os 10 mil. Não vou recorrer. Só que aí o João fala, mas eu vou recorrer. Quem vai interpor essa apelação dessa sentença aqui? O João vai interpor essa apelação. O João vai interpor uma apelação para o Tribunal de Justiça. Interposta a apelação, o Tribunal de Justiça, na verdade o juízo de primeira instância, né? Porque a apelação ela vai primeiro para o juízo de primeira instância. Primeira instância. Vai intimar a Maria para que apresente as contrarrazões dessa apelação. E aí, no prazo de contrarrazões, a Maria, que foi intimada, vai falar assim, olha que safado, eu tinha conversado com ele, ele tinha me dito que estava ok, que ia me pagar realmente, mas sem vergonha, ele apelou, e agora eu vou ter que contrarrazoar. E eu vou contrarrazoar, mas agora também eu vou apresentar a minha apelação. A Maria vai apresentar a apelação da Maria. Só que a apelação da Maria, ela vai ser adesiva. Apelação da Maria. Só que a apelação da Maria vai ficar adesiva, ela vai grudar. Por isso que ela é adesiva, por isso que chama de adesiva, ela gruda. Ela vai aderir à apelação do João, ela vai ficar subordinada à apelação do João. Eventualmente, se o João não cumpriu todos os requisitos, os pressupostos extrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e não for admitida a apelação, ainda que a Maria tenha cumprido todos os pressupostos, como está adesivo, está grudado, o da Maria também não vai subir. Tá certo? Recurso adesivo, basicamente a ideia é essa. Vamos lá olhar o que está disposto nos parágrafos seguintes do 997. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicado as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: será dirigida ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. Será admissível na apelação, presta atenção, só posso ter recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no especial. Eu só tenho recurso adesivo na apelação, no extraordinário e no especial. Eu só tenho recurso adesivo na apelação, no extraordinário e no especial. Tá bom? Então tá bom. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal, o João desistir do recurso dele, ou não for considerado admissível. Efeitos do recurso, mas eu espero que em relação a recurso adesivo vocês não tenham mais nenhuma dúvida. Recurso adesivo é isso, tá? É só isso, por incrível que pareça. Não tem mistério. Recurso adesivo é só isso. Não sei que dificuldade é essa que vocês botam na cabeça quando fala recurso adesivo, meu Deus. Recurso adesivo é isso, gente, tá bom? Tem mistério. Recurso da birra. Efeitos do recurso. Os efeitos do recurso, eles têm dois grupos. Pode ser em relação à interposição e pode ser em relação ao julgamento. Em relação à interposição, a gente tem o efeito obstativo. Ele vai obstar o que, afinal de contas? O trânsito em julgado da decisão, porque enquanto tem recurso pendente de julgamento,
não vai ter trânsito em julgado. Por quê? Porque o processo não vai acabar. Aquele famoso, né? O processo só termina quando ele acaba. Então, eu preciso ter uma decisão passível de recurso que ninguém recorreu, e aí sim transita em julgado. Mas enquanto sai decisão, tá recorrendo, sai decisão, tá recorrendo, tá ali, o processo está correndo e aí este é o efeito obstativo. 502, estudamos coisa julgada, denomina-se coisa julgada material, a autoridade que torna imutável e indiscutível ficou um espaço aqui sem ter, a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Efeito suspensivo. O efeito suspensivo, primeira coisa, não tem nada a ver com o efeito devolutivo, tá? A gente vai ver também o que é o devolutivo, tanto um devolutum quanto um appellatum. O efeito suspensivo é aquele efeito em que aquela decisão que eu estou recorrendo, teve aqui a decisão. Aquela decisão, ela já está valendo. Está valendo. Decisão dada, a decisão está valendo. Só que eu vou recorrer. E se aquela decisão continuar valendo, eu vou ser prejudicado. Eu não posso, eu não consigo, eu não quero que aquela decisão continue valendo, porque ela vai me prejudicar de alguma forma, na outra parte, né? Independente se é autor e réu. O efeito suspensivo, ele só é automático na apelação. Só é automático na apelação. A apelação terá efeito suspensivo. Só é automático na apelação, ainda tem umas exceções lá, que quando a gente estiver lá estudando a apelação, a gente vai ver, lá no 1012. O efeito suspensivo só é automático na apelação. Nos demais recursos, eu posso ter efeito suspensivo, mas eu preciso pedir o efeito suspensivo e demonstrar que, caso aquela decisão continue a produzir efeitos, vai me trazer prejuízo. Tá? O efeito suspensivo é o efeito pelo qual a eficácia da decisão é ou não liberada. Em outras palavras, a decisão recorrida pode ou não surtir efeito imediatamente na exata medida em que haja ou não efeito suspensivo àquele recurso. Quando a própria lei tira o efeito suspensivo, a decisão, não obstante o recurso, produzirá efeito imediatamente. O Código oferece a possibilidade do magistrado, no caso concreto, interferir nas escolhas feitas pelo legislador. Ou seja, o juiz ele pode conferir ou não o efeito suspensivo. Efeito regressivo, 331 caput, tem um monte de exemplo aqui, ó, um monte de exemplo de efeito regressivo. Nada mais, nada mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mas é só para vocês entenderem. É meio besta, sim, mas é para vocês entenderem. Tá? Tanto que é bem aqui desse exemplo aqui, ó, do indeferimento liminar da petição inicial, ou da improcedência liminar. É daqui. É mais ou menos assim, olha só. O juiz vai e ele dá uma decisão. A parte vem e apela. Apela não, vou colocar apelação não. A parte vem e recorre. Tira a apelação, troca por recorre, tá? Que a gente usa mais apelação aqui como exemplo. A parte vem e apresenta, vou colocar aqui que um agravo de instrumento. Uma decisão interlocutória lá passível de ser agravada. Uma decisão lá do 2015 que cabe agravo de instrumento. O juiz, no decorrer do processo, foi e deu uma decisão, tá aqui. Decisão interlocutória. E aqui tem todo o teor da decisão. Tá aqui o teor da decisão. Vem o advogado e apresenta o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, a gente vai ver, mas eu já vou dar um spoiler, que ele não é primeiro para o juízo de primeira instância, ele é direto para o juízo da segunda instância. Né? No caso de uma decisão de primeira instância ele já é direto, ele sobe direto, ele não passa pela primeira instância para depois subir, ele é direto, diferente da apelação, ok? Beleza. Aí, só que aí você precisa informar ao juízo de primeira instância que você agravou. Mais ou menos isso. Aí, o juiz de primeira instância recebe aquela informação e tem que ter a cópia do agravo de instrumento, tem que ter a cópia do seu recurso. Ele recebe e vai ler teu recurso, e, né, que você mandou para o tribunal e fala assim, eita, realmente,
Eu não devia ter decidido desse jeito. Esse cara realmente tem razão. Deixa eu me retratar. É mais ou menos isso. Ele percebe meio que, eita, poxa, eu não, né? Eu comi mosca. O juiz é quando ele percebe que ele não devia ter, é só para você tentar entender o efeito regressivo do recurso. Porque se eu ficar falando assim, é possibilidade, retratação, vocês não vão entender. É isso, bota na cabeça que quando... Isso aqui são as hipóteses, tá? Eu peguei uma das hipóteses aqui que o CPC traz pra gente de efeito regressivo em alguns recursos, tá? Em alguns, tá? Não estou esgotando aqui todas as hipóteses de efeito suspensivo, não, regressivo. Ok? Então, ele analisa, tá aqui a decisão. Peguei bem o do agravo de instrumento. Decisão interlocutória, tá aqui a decisão. Agravo de instrumento, e o agravo de instrumento tem que ser enviado para a primeira instância. Assim que ele analisa, ele fala, eita, eu não devia realmente ter essa pessoa, o autor ou o réu, essa parte, ela realmente tem razão no pleito dela. Eu mudei de ideia. Eu acho que eu comi mosca e eu vou então me retratar. Este é o efeito regressivo. Tá bom? Ok? É isso, gente. É isso. É isso. Ele vai sozinho se retratar. É só isso, o efeito regressivo. Então, próximo. Diferido. Restringe-se à hipótese do recurso adesivo, o qual sua admissibilidade será analisada em um momento posterior. A admissibilidade do recurso adesivo será analisada em um momento posterior. Já em relação aos efeitos do recurso em relação ao julgamento, são esses aqui. Devolutivo, é o tal do tantum. Tantum. Acho que é tantum. Não, tanto. Ah, não sei. Enfim, tanto devolutum. Acho que é tantum mesmo. Quantum apelatum. Eu falei que eu vou fazer um curso de latim ainda. Tanto devolutum quanto um apelatum. Eu tenho vontade, tô falando sério, eu vou fazer um curso de latim ainda. Acho mó legal. Devolutivo. Ele está relacionado ao princípio do dispositivo, lá no artigo 2º, comecinho, né, do nosso Código de Processo Civil. Ele é necessária a provocação do Poder Judiciário, o juiz está vinculado ao pedido. Este é o efeito devolutivo, ok? Então, o juiz ele tem que responder, eu só vou, o tribunal só vai me devolver aquilo que eu pedi. Basicamente é isso. Tanto que, na petição inicial, o juiz ele só vai me responder, via de regra, aquilo que eu for pedir para ele. Ele está vinculado. Quando a gente viu sentença, a gente até tratou disso. Que a sentença não pode ser nem ultra, nem citra, nem ultra, nem citra, nem extra petita. Ok? Ok. Então, eu vou provocar o Tribunal de Justiça, provocar o tribunal no sentido de que vou manifestar ali a minha indignação com aquela decisão através do recurso, e aí o tribunal tem que me devolver aquilo que eu reclamei, ok? O efeito devolutivo significa que aquilo que é transferido ao tribunal para julgamento é rigorosamente aquilo que foi objeto de impugnação, tanto devolutum quanto um apelatum. Tanto que tem que me devolver o quanto eu apelei. Via de regra, rigorosamente o objeto de impugnação. Então, ele tem que me responder aquilo que eu estou questionando. Olha, tribunal, essa sentença aqui do juiz está errada por conta disso. O tribunal tem que me responder se eu tenho razão ou não, vinculado àquilo que eu estou reclamando. O efeito devolutivo não é algo inerente somente à apelação, claro que não, mas qualquer recurso, todo e qualquer recurso tem efeito devolutivo, ok? Todo recurso tem efeito devolutivo, porque alguém tem que me responder aquilo que eu estou questionando. Esse é o efeito devolutivo. É isso o efeito devolutivo. Não precisa ficar colocando chifre em cabeça de cavalo por conta desses nomes de recurso.
Bota um medo no nome dos negócios, que eu fico assim, meu Deus do céu, mas que drama, não precisa desse drama, tá? Não precisa. Não é essas coisas difíceis aí. Tá? Vocês ficam falando que é difícil, mas não é não. Tô vendo aqui comigo que não é. Tá bom? E eu não tô brava, eu falo assim, tá? E aí, por enquanto, a gente encerra recursos, mas não encerrou tudo. Tem muita coisa de recurso pra gente ver. Então, até daqui a pouco.